Você realmente foi selado pelo Espírito Santo ou está apenas fingindo ser cristão? Há sinais inconfundíveis que revelam a verdade. E hoje você vai descobrir se o Espírito Santo realmente habita em você ou se você tem vivido numa ilusão perigosa. Existem pessoas que foram marcadas por Deus e nem todas sabem disso. Elas pensam diferente, reagem diferente, sentem um incômodo santo quando algo não vem do céu. O problema é que muita gente confunde isso com personalidade, maturidade ou emoção. Mas a Bíblia fala de um selo, invisível, profundo e real. Se certas mudanças aconteceram dentro de você sem explicação humana, talvez não seja coincidência. Talvez seja o Espírito Santo confirmando algo que já foi feito. Há uma verdade que tem atravessado os séculos da igreja cristã. Uma verdade que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, defendeu com todo o vigor de sua alma. Uma verdade que não se acomoda em teorias vazias, nem se satisfaz com religiosidade superficial. Spurgeon ensinava que o verdadeiro cristão não caminha na incerteza sobre sua salvação, mas possui marcas inconfundíveis da obra do Espírito Santo em sua vida. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos examinar nossos corações com esta pergunta crucial. O Espírito Santo realmente selou você? Permita-me compartilhar algo que tem transformado vidas ao longo da história da igreja. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele declarou com autoridade divina: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Em Efésios 4, verso 30. Não são palavras vazias. Não é poesia religiosa. É uma realidade espiritual que marca a diferença entre a vida e a morte eterna, entre a verdade e o engano. Spurgeon costumava dizer que muitos professam fé, mas poucos possuem fé. Muitos falam sobre Deus, mas poucos realmente conhecem a Deus. E nestes dias em que vivemos, quando a confusão espiritual se espalha como neblina densa sobre a igreja, quando tantas vozes proclamam evangelhos diferentes, precisamos mais do que nunca compreender o que significa estar selado pelo Espírito Santo. Porque este selo não é uma medalha humana, não é um certificado religioso que você pendura na parede. É a marca do Deus vivo em sua alma. Deixe-me ser direto com você. O selo do Espírito Santo é a garantia divina de que você pertence a Cristo. Há a assinatura de Deus em sua vida. Nos tempos antigos, quando um rei selava um documento com seu anel, aquele selo representava 3 coisas fundamentais: propriedade, autenticidade e segurança. O documento selado pertencia ao rei. Era autêntico, não falsificado. E estava protegido, ninguém poderia violá-lo sem enfrentar a autoridade do rei. Agora imagine o próprio Deus colocando seu selo em você. Imagine o Criador do universo marcando sua alma com a presença do Espírito Santo. Isso significa que você não pertence mais a si mesmo. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Mas aqui está a questão que inquieta tantos corações sinceros. Como saber se você realmente foi selado? Como distinguir entre a emoção religiosa passageira e a obra genuína do Espírito? Spurgeon era implacável contra a falsa segurança. Ele alertava que o inferno está cheio de pessoas que um dia disseram: "Senhor, Senhor", mas nunca conheceram verdadeiramente o Senhor. Veja bem, o selo do Espírito Santo produz evidências. Não são evidências que você inventa ou fabrica. São frutos naturais, tão naturais quanto a árvore que produz seus frutos na estação própria. E quando esses sinais estão ausentes, quando não há transformação real, quando não há fome genuína pelas coisas de Deus, precisamos questionar se realmente aconteceu o novo nascimento. O primeiro sinal deste selo divino é uma convicção profunda e inabalável de que Jesus Cristo é o Senhor. Não estou falando de conhecimento intelectual. Muitos conhecem a história de Jesus, sabem recitar versículos, mas seus corações permanecem frios como pedra. Estou falando de uma convicção que nasce no centro do seu ser, plantada pelo próprio Espírito Santo. Paulo declara em 1 Coríntios 12, verso 3. "Ninguém pode dizer Senhor Jesus,
senão pelo Espírito Santo. Esta confissão não é apenas palavras que saem da sua boca, é uma realidade que domina sua existência. É acordar de manhã e saber sem sombra de dúvida que Jesus é real. É enfrentar os desafios do dia com a certeza de que Ele reina. É atravessar o vale escuro e ainda confiar que Ele está no controle. Esta convicção não vacila quando as circunstâncias mudam, não desaparece quando as emoções esfriaram. Quantas pessoas começam bem? Quantas levantam as mãos em campanhas evangelísticas, choram durante os louvores, fazem promessas ardentes a Deus? Mas onde estão quando a empolgação passa? Onde estão quando ninguém está olhando? O selo do Espírito Santo produz constância, produz firmeza, produz uma convicção que sobrevive às tempestades porque não foi construída sobre sentimentos humanos, mas sobre a rocha que é Cristo. E aqui está algo maravilhoso que Spurgeon frequentemente pregava. Esta convicção vem acompanhada de uma fome insaciável pela palavra de Deus. O Espírito Santo que selou você é o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras. Ele não contradiz a si mesmo. Ele não selaria alguém e depois os deixaria indiferentes à Bíblia. Impossível. Quando você foi verdadeiramente tocado pelo Espírito, a palavra de Deus se torna água para sua alma sedenta, pão para sua fome espiritual. Você conhece essa fome? Você anseia por abrir as Escrituras? Quando você lê a Bíblia, algo dentro de você responde? Ou é apenas um dever religioso, uma obrigação que você cumpre para manter as aparências? O cristão selado pelo Espírito pode passar dias difíceis, pode enfrentar desertos espirituais, mas a fome pela palavra nunca morre completamente. Pode diminuir temporariamente, mas sempre volta, sempre clama, sempre busca. Deixe-me compartilhar outra marca inconfundível: paz com Deus. Romanos 5, verso 1 nos diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta não é a paz das circunstâncias. Não é a falsa paz que o mundo oferece através de distrações e entretenimento. É uma paz profunda que nasce do conhecimento de que suas transgressões foram perdoadas. Seus pecados foram lavados pelo sangue de Cristo. A ira de Deus que deveria cair sobre você foi satisfeita na cruz. Spurgeon descrevia esta paz como o soldado que finalmente depõe suas armas após anos de guerra. Você viveu em rebelião contra Deus. Cada dia de sua vida não redimida foi um dia de guerra contra o Criador. Mas quando o Espírito Santo o selou, a guerra acabou. Não por derrota sua, mas por vitória de Cristo. E agora você descansa, você respira, você sabe que está reconciliado. Esta paz permanece mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. Seu emprego pode estar em risco, sua saúde pode estar frágil. Seus relacionamentos podem estar tensos, mas lá no fundo, onde o Espírito Santo fez morada, há uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Uma paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Uma paz que só faz sentido para quem conhece a Cristo. Se você chegou até aqui nesta mensagem, permita-me fazer um convite especial. Nós preparamos um material que vai aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual. Chama-se 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um guia prático que tem transformado a vida de muitas pessoas. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. Não é apenas mais um livro, é uma jornada de restauração que pode revolucionar sua relação com o Senhor. E se esta palavra está tocando seu coração, se inscreva neste canal, porque toda semana compartilhamos mensagens que vão edificar sua fé, fortalecer sua caminhada e trazer luz para os desafios espirituais que enfrentamos nestes dias. Há um sinal que não pode ser ignorado, uma marca que separa os verdadeiros filhos de Deus daqueles que apenas brincam de religião. Estou falando da transformação genuína do caráter. Quando o Espírito Santo sela uma pessoa, ele não apenas a rotula como propriedade divina, ele começa um trabalho de reconstrução completa. 2 Coríntios 5, verso 17, proclama uma verdade revolucionária. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pense nisso por um momento. Nova criatura, não uma versão melhorada da antiga, não um remendo aqui e ali,
uma criação completamente nova. É como se Deus pegasse o barro da sua vida e começasse a modelar novamente. Os desejos mudam, as prioridades se reorganizam. O que antes era precioso se torna sem valor. O que antes era desprezado se torna tesouro. Você se lembra de quem você era antes de conhecer a Cristo? Lembra dos pensamentos que dominavam sua mente? Lembra das palavras que saíam da sua boca sem filtro? Lembra das escolhas que você fazia sem pestanejar? Se o Espírito Santo realmente selou você, há uma diferença. Pode ser sutil no começo, pode ser gradual, mas é inegável. Você não é mais a mesma pessoa. Esta transformação se manifesta primeiro no seu relacionamento com o pecado. Antes você pecava sem remorso, talvez até com prazer. O pecado era seu companheiro natural, seu estado normal. Mas agora o pecado dói. Agora o pecado incomoda. Agora quando você cai, algo dentro de você grita que aquilo não está certo. É o Espírito Santo testificando que você não pertence mais às trevas. João escreve em sua primeira carta, capítulo 3, verso 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Agora não entenda errado. Isto não significa que o cristão alcança a perfeição sem pecado nesta vida. Significa que o pecado não é mais seu mestre. Você não vive na prática habitual do pecado. Você não se sente confortável no pecado. Quando peca, você se arrepende. Você se levanta. Você busca a Cristo novamente. Veja a diferença. O falso convertido peca e dorme tranquilo. Peca e encontra desculpas. Peca e culpa os outros. Peca e continua como se nada tivesse acontecido. Mas o verdadeiro Filho de Deus, selado pelo Espírito Santo, peca e sofre. Peca e se envergonha. Peca e corre para o trono da graça, buscando perdão e purificação. Esta é a obra do Espírito em você, produzindo sensibilidade ao pecado. Outra evidência poderosa é o amor genuíno pelos irmãos em Cristo. João não poderia ser mais claro em 1 João 3, verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Este amor não é sentimentalismo barato, não é aquela cordialidade superficial que praticamos nos cultos de domingo. É um amor que nasce do Espírito Santo e se expressa em ações concretas. Você se preocupa genuinamente com os outros cristãos? Quando um irmão está sofrendo, seu coração se move. Quando alguém na igreja passa por dificuldades, você sente o impulso de ajudar? Ou você consegue passar por eles indiferente, focado apenas em seus próprios problemas? O Espírito Santo produz em nós um coração que bate em sintonia com o coração de Cristo. E Cristo amou até a morte. Este amor não escolhe apenas os agradáveis, não ama apenas quem concorda conosco. Não se limita àqueles que podem nos retribuir algo. O amor produzido pelo Espírito alcança o difícil, o complicado, o problemático. Alcança aquele irmão que nos ofendeu. Alcança aquela irmã que falou mal de nós. Porque não é amor humano, é amor divino, fluindo através de vasos humanos. E junto com este amor, vem algo igualmente importante, o desejo ardente de orar. A oração não é um ritual mecânico para quem foi selado pelo Espírito. É respiração espiritual. É comunicação vital com o Pai Celestial. Romanos 8, versos 26 e 27 revelam uma verdade maravilhosa. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Você tem experimentado isso? Aqueles momentos em que as palavras não são suficientes, quando você simplesmente derrama seu coração diante de Deus, mesmo sem saber exatamente o que dizer? Isto é o Espírito Santo trabalhando em você. Ele está ensinando você a orar. Ele está traduzindo seus gemidos em orações que chegam ao trono de Deus. O cristão selado desenvolve uma vida de oração, não por obrigação religiosa, não porque alguém está cobrando, mas porque precisa. Porque sem comunhão com Deus a alma definha. É como a planta que precisa de água, como o pulmão que precisa de ar.
A oração se torna necessidade, não apenas dever. Mas permita-me alertar você sobre algo crucial. Há pessoas que oram muito e ainda assim não conhecem a Deus. Há religiosos que fazem longas orações nas esquinas para serem vistos. Jesus mesmo advertiu contra isso. A questão não é quantidade de palavras, é qualidade de relacionamento, é honestidade, é vulnerabilidade diante do Pai que tudo vê. Quando você ora, você vem como filho ou como estranho? Você vem com confiança ou com medo? Você vem esperando ser ouvido ou apenas cumprindo um ritual? O Espírito Santo em você clama, Abba, Pai. Esta palavra Abba é íntima. É a palavra que uma criança pequena usava para chamar o pai. É pessoal, é próxima, é cheia de confiança e amor. Outra marca inconfundível do selo do Espírito é a capacidade de discernir entre verdade e erro. Vivemos dias de grande confusão espiritual. Falsos mestres se multiplicam. Doutrinas estranhas circulam livremente. Muitos são enganados porque não têm o Espírito Santo guiando-os na verdade. Mas João nos assegura em 1 João 2, verso 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Você percebe quando algo não está certo espiritualmente? Quando alguém está torcendo as Escrituras? Quando uma mensagem parece boa na superfície, mas há algo errado no fundamento? Este é o Espírito Santo em você, protegendo você do engano. Ele é o Espírito da verdade. Ele não pode testemunhar de mentiras. Claro, isto não significa que você se torna infalível. Cristãos podem e cometem erros de julgamento, mas há uma sensibilidade crescente. Há um alarme interno que soa quando a verdade está sendo comprometida. E esta sensibilidade aumenta quanto mais você se alimenta da palavra de Deus e caminha em obediência ao Espírito. Pense em como você era antes. Você engolia qualquer ensinamento sem questionar. Seguia qualquer líder carismático sem examinar à luz das Escrituras. Acreditava em qualquer promessa mirabolante. Se hoje você é mais cauteloso, mais sóbrio, mais comprometido com a verdade bíblica, isto é evidência do selo do Espírito operando em você. E aqui está algo que muitos negligenciam. O Espírito Santo produz em nós um testemunho corajoso de Cristo. Não estou falando de pessoas extrovertidas versus introvertidas. Estou falando de uma convicção interna que não consegue ficar calada sobre Jesus. Pedro e João declararam em Atos 4, verso 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você fala de Jesus. Quando surge oportunidade, você compartilha sua fé? Ou você esconde sua identidade cristã por medo ou vergonha? O Espírito Santo não produz covardia. Ele produz ousadia santa. Paulo nos lembra em 2 Timóteo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Existe uma realidade que precisa ser dita com toda clareza. O Espírito Santo produz em nós uma crescente santidade de vida. Não estou falando de perfeccionismo religioso. Não estou falando de legalismo sufocante. Estou falando de uma mudança real e progressiva no seu modo de viver. Hebreus 12, verso 14 nos instrui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. É um trabalho que começa no momento da conversão e continua até o dia em que partirmos desta vida, ou Cristo voltar. Não acontece da noite para o dia. Não é uma transformação instantânea em todas as áreas, mas é real, é constante. É inegável para quem tem olhos espirituais para ver. Você está crescendo em santidade? Quando olha para sua vida de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, você consegue ver progresso? Ou você está estagnado, vivendo do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, preso nos mesmos padrões de pecado? O cristão verdadeiro pode tropeçar, pode cair, pode enfrentar lutas terríveis, mas há um movimento geral em direção à santidade. Há uma guerra constante contra o pecado. Paulo descreve esta luta em Romanos 7. Ele confessa: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Esta é a experiência honesta de todo cristão genuíno.
Você quer agradar a Deus, mas ainda peca. Você odeia certos pecados, mas ainda cai neles. Isto não significa que você não foi selado. Significa que você está em processo. O Espírito Santo está trabalhando em você, mas a carne ainda resiste. A diferença está na direção geral da sua vida. O incrédulo pode até lutar contra alguns vícios, mas não há batalha espiritual real. Não há guerra contra a natureza pecaminosa. Não há fome por santidade. Mas o cristão selado pelo Espírito vive em conflito constante. Não porque quer viver assim, mas porque duas naturezas coexistem. A nova criatura em Cristo e a carne que ainda não foi redimida. E esta santificação se manifesta em áreas muito práticas da vida. Manifesta-se no seu casamento, no modo como você trata seu cônjuge. Um marido selado pelo Espírito não pode maltratar sua esposa. Não pode ser áspero, cruel, egoísta, porque o Espírito Santo está nele produzindo o fruto do amor. Efésios 5, verso 25, ordena: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Da mesma forma, uma esposa selada pelo Espírito não pode viver em rebelião constante contra seu marido. Não pode semear discórdia no lar. Porque o Espírito produz mansidão, paciência, respeito. Estas não são características opcionais para o cristão. São frutos inevitáveis da presença do Espírito Santo. A santificação também alcança seu trabalho. Como você age no ambiente profissional? Você é honesto nos seus negócios? Você trata seus colegas com dignidade? Você trabalha com excelência mesmo quando ninguém está olhando? Colossenses 3, versos 23 e 24 nos desafiam. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Pense nisso. O cristão selado trabalha como se estivesse trabalhando diretamente para Cristo, porque está. Cada tarefa, cada responsabilidade, cada projeto é uma oportunidade de glorificar a Deus. Não é apenas ganhar dinheiro, não é apenas cumprir obrigações, é servir ao Senhor através do trabalho honesto e bem feito. E aqui está algo que corta fundo. A santificação afeta seu relacionamento com o dinheiro. Jesus foi muito claro sobre este assunto. Mateus 6, verso 24 declara: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era a palavra usada para a riqueza personificada como um Deus falso. Qual é a sua relação com o dinheiro? Você é generoso ou avarento? Você contribui alegremente para a obra de Deus ou reclama de cada centavo? Você confia em Deus ou confia na sua conta bancária? O Espírito Santo liberta as pessoas da escravidão do materialismo. Ele abre os olhos para as verdadeiras riquezas. Ele ensina que mais vale ter pouco com o Senhor do que muito sem Ele. Isto não significa que Deus quer todos pobres. Significa que o dinheiro não pode ser seu Deus. Suas posses não podem possuir você. Você precisa ser capaz de abrir a mão. Precisa ser capaz de dar. Precisa ser capaz de confiar que Deus suprirá suas necessidades, mesmo quando você semeia generosamente no reino dele. Outra área onde o selo do Espírito se manifesta é no seu controle da língua. Tiago 3, verso 2 afirma: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A língua revela o coração. Do que o coração está cheio, a boca fala. Como são suas palavras? Você abençoa ou amaldiçoa? Você edifica ou destrói? Você fala a verdade ou espalha mentiras e fofocas? O Espírito Santo trabalha para controlar nossa língua. Ele nos convence quando falamos o que não devíamos. Ele nos constrange quando nossa conversa não agrada a Deus. Ele nos ensina a falar palavras que ministram graça aos ouvintes. Você conhece aquela sensação quando está prestes a dizer algo maldoso e algo dentro de você diz: não fale isso? Ou quando você já falou e imediatamente se arrepende? Este é o Espírito Santo trabalhando em você. Ele está te moldando, está te ensinando, está te transformando em alguém cujas palavras refletem o caráter de Cristo.
E há um sinal glorioso que não podemos ignorar: a experiência do fruto do Espírito. Paulo lista em Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observe que não são frutos, no plural. É fruto, no singular. É um conjunto unificado de características que o Espírito produz em nós. Você tem experimentado este fruto? Não de forma perfeita, mas de forma progressiva? Há mais amor em você hoje do que havia antes? Mais alegria verdadeira? Mais paz genuína? Mais paciência com as dificuldades e com as pessoas? Estas não são conquistas humanas. São evidências da presença ativa do Espírito Santo em sua vida. O amor que o Espírito produz não é baseado em sentimentos flutuantes. É um compromisso firme de buscar o bem dos outros, mesmo quando custa caro. A alegria não depende das circunstâncias externas. É um contentamento profundo que vem de conhecer a Deus e confiar nele. A paz não é ausência de problemas. É uma tranquilidade interior que permanece mesmo na tempestade. A paciência, ou longanimidade, é a capacidade de suportar ofensas sem retaliar imediatamente. É esperar no tempo de Deus sem murmurar. A benignidade é bondade em ação, tratando as pessoas com gentileza, mesmo quando não merecem. A bondade é integridade moral, fazer o que é certo porque é certo. A fé aqui se refere à fidelidade, ser confiável, cumprir sua palavra. A mansidão não é fraqueza, é força, sob controle. É humildade genuína que reconhece sua dependência de Deus. E a temperança é autocontrole, a capacidade de governar seus impulsos e desejos. Todas estas características juntas formam o retrato de alguém que está sendo transformado pelo Espírito Santo. Agora, seja honesto consigo mesmo. Você vê estas coisas crescendo em sua vida? Ou você é a mesma pessoa temperamental, egoísta, impaciente de sempre? Você pode professar fé com sua boca, mas o fruto do Espírito não mente. Ele revela a verdadeira condição espiritual. Onde o Espírito Santo habita, ele produz seu fruto. Pode ser lento, pode ser gradual, mas acontece. E junto com todo este processo de santificação, vem algo precioso: a disciplina do Senhor. Hebreus 12, versos 5 e 6 nos ensina: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você é filho de Deus, selado pelo Espírito Santo, você será disciplinado. Deus não deixa seus filhos viverem no pecado sem consequências. Ele corrige, ele ensina, ele molda. E esta disciplina é prova de amor, não rejeição. É o Pai Celestial cuidando de você, formando seu caráter, preparando você para a eternidade. Há uma verdade que precisa ser proclamada com toda a força. O Espírito Santo produz em nós uma esperança viva e inabalável. Não é otimismo humano, não é pensamento positivo. É uma certeza profunda e sobrenatural de que o melhor ainda está por vir. Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 1, versos 3 e 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Você tem esta esperança viva? Quando pensa no futuro, você vê apenas incertezas e medos? Ou há algo mais profundo, uma confiança de que Deus está no controle e que Ele completará a boa obra que começou em você? O cristão selado não vive sem preocupações. Ele enfrenta os mesmos desafios que todos enfrentam, mas no fundo da alma há uma âncora, há uma certeza que não se abala. Esta esperança se manifesta especialmente quando enfrentamos a morte. O mundo tem pavor da morte. Tenta evitá-la, negá-la, não falar sobre ela. Mas para o cristão selado pelo Espírito Santo, a morte perdeu seu ferrão. Paulo declara triunfante em 1 Coríntios 15, versos 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora,
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. A morte não é o fim para quem foi selado. É a porta de entrada para a glória eterna. É o momento de finalmente ver face a face aquele que amamos sem nunca ter visto. É deixar este corpo frágil e receber um corpo glorificado. É trocar as lutas desta terra pelas delícias do céu. Como não ter esperança diante desta realidade? Mas esta esperança também afeta o modo como vivemos hoje. Ela nos dá perseverança nas tribulações. Romanos 5, versos 3 a 5 afirma: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você consegue se gloriar nas tribulações? Parece loucura para o mundo, mas o cristão entende que Deus está usando cada dificuldade para moldar seu caráter. Cada provação tem um propósito. Cada sofrimento está sob o controle soberano de um Pai amoroso. Esta perspectiva muda tudo. Você não busca o sofrimento, mas quando ele vem, você não desespera. Você confia. E aqui está algo glorioso. O Espírito Santo nos dá testemunho interno de que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16 proclama: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Este testemunho não é arrogância humana, não é presunção. É a confirmação divina dentro de você de que você pertence a Deus. Você sente este testemunho? Há momentos em que você simplesmente sabe, sem sombra de dúvida, que você é filho de Deus, não porque você é bom o suficiente, não porque você merece, mas porque o Espírito Santo dentro de você confirma esta verdade. É uma convicção que ultrapassa a lógica. É uma certeza que vem diretamente do trono de Deus para o seu coração. Este testemunho interno é especialmente precioso nos momentos de dúvida. Todo cristão passa por períodos de questionamento. Todo cristão enfrenta batalhas espirituais onde o inimigo sussurra mentiras. Você não é salvo. Deus te abandonou. Você pecou demais. Mas no meio destas acusações, o Espírito Santo traz paz. Ele lembra você das promessas de Deus. Ele renova sua certeza de salvação. Mas preciso fazer um alerta solene. Há pessoas que confundem presunção com convicção. Há pessoas que vivem em pecado deliberado e ainda assim afirmam ter certeza de salvação. Isto não é testemunho do Espírito Santo. Isto é engano. João escreve em 1 João 3, versos 6 a 7. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Veja a diferença. O verdadeiro cristão luta contra o pecado. Cai às vezes, mas se levanta arrependido. Não permanece no pecado como estilo de vida. Não se conforma com a maldade. Não faz as pazes com a desobediência. A guerra constante. A batalha diária. E é exatamente esta guerra que confirma que você foi selado. Porque mortos espirituais não lutam. Só os vivos combatem. Outra evidência poderosa do selo do Espírito é a sensibilidade à sua voz. Jesus disse em João 10, verso 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O cristão verdadeiro reconhece a voz do bom pastor. Não sempre de forma audível, claro, mas há uma percepção espiritual, uma direção interna, um constrangimento ou encorajamento que vem do Espírito. Você tem experimentado isto? Aqueles momentos em que sente que Deus está falando ao seu coração? Quando lê a Bíblia e um versículo salta da página como se fosse escrito especificamente para você? Quando está orando e sente uma direção clara sobre que caminho tomar? Isto é o Espírito Santo guiando você. Ele não contradiz a palavra escrita. Sempre está alinhado com as Escrituras. Mas ele fala, ele guia, ele dirige. E com esta direção vem uma disposição para obedecer. Não uma obediência perfeita, mas uma inclinação do coração para fazer a vontade de Deus. O salmista expressa em Salmos 119, verso 11,
Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Há um desejo de guardar os mandamentos. Há um anseio de agradar ao Senhor. Compare isto com a pessoa religiosa que conhece as regras, mas as obedece apenas externamente. Ela faz o que é certo para ser vista pelos outros, para manter uma reputação, para ganhar aprovação humana. Mas não há amor genuíno pela lei de Deus. Não há prazer em obedecer. É apenas dever pesado e cansativo. Mas quando o Espírito Santo habita em você, a obediência se torna diferente. Ainda é difícil às vezes, ainda requer esforço, mas há alegria nela. Há satisfação em saber que você está agradando ao Pai. Jesus disse em João 14, verso 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você ama obedecer a Cristo? Ou você vê seus mandamentos como fardo insuportável? Sua resposta revela muito sobre sua condição espiritual. O Espírito Santo produz em nós não apenas capacidade para obedecer, mas desejo de obedecer. Ele muda nossos corações. Ele transforma nossas motivações. Ele nos faz querer o que Deus quer. E aqui está uma realidade preciosa. O Espírito Santo intercede por nós. Já mencionamos isto antes, mas vale aprofundar. Romanos 8, verso 26 diz, E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há momentos em que você está tão quebrantado, tão confuso, tão sobrecarregado, que não consegue nem formar uma oração coerente. Você só consegue chorar, só consegue gemer, só consegue ficar em silêncio diante de Deus. Mas saiba disto, o Espírito Santo está traduzindo sua dor em orações perfeitas. Ele está levando seu clamor ao Pai. Ele está intercedendo por você segundo a vontade de Deus. Que consolo extraordinário! Você nunca ora sozinho. O Espírito Santo ora com você e por você. Quando você não sabe o que pedir, ele sabe. Quando suas palavras falham, ele completa. Quando sua fé vacila, ele sustenta. Esta é a obra gloriosa do Espírito em você, garantindo que suas orações cheguem ao trono da graça. E, finalmente, o Espírito Santo nos capacita para o serviço. Paulo lista em 1 Coríntios 12 os vários dons espirituais. Cada cristão recebe pelo menos um dom para a edificação do corpo de Cristo. Você descobriu seu dom? Você está usando-o para glorificar a Deus e servir aos outros? O Espírito não nos sela apenas para a salvação pessoal. Ele nos equipa para sermos úteis no reino de Deus. Pode ser o dom de ensinar, de servir, de encorajar, de dar, de liderar, de mostrar misericórdia. Seja qual for, use-o. Não enterre seu talento. Não desperdice o que Deus colocou em você. O cristão selado é um cristão produtivo. Não para ganhar salvação, mas porque já foi salvo. Não para impressionar pessoas, mas para honrar a Deus. Chegamos ao final desta jornada e espero que seu coração tenha sido tocado pela verdade poderosa do selo do Espírito Santo. Esta não é apenas uma doutrina teológica. É uma realidade que deve marcar sua vida de forma inconfundível. Se você examinou sua vida, enquanto ouviu esta mensagem e reconheceu os sinais que compartilhamos, agradeça a Deus. Você tem evidências da sua obra em você. Mas se você percebeu que muitos destes sinais estão ausentes, não ignore este alerta. Busque a Deus com todo o seu coração. Clame por misericórdia. Peça que Ele faça em você aquilo que só Ele pode fazer: regenerar sua alma, selar você com seu Espírito Santo e transformar completamente sua vida. Quero agradecer sinceramente por você ter dedicado seu tempo para assistir esta mensagem até o final. Se esta palavra abençoou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo compartilhando o que Deus falou com você. E não deixe de conferir nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus no link fixado nos comentários. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Deus abençoe ricamente sua vida.